Olá amigos fiéis, bem-vindo ao canal Legado da Fiel. Hoje, dando continuidade ao nosso último assunto, nosso primeiro assunto, eu vou falar sobre as primeiras conquistas do Corinthians, seus primeiros embates, as suas conquistas, as suas dificuldades. Então, antes de mais nada, pessoal, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem, dá um like e, se possível, comentem também para saber se vocês conheciam essa história ou não, tá bom? O Corinthians ele é fundado em 1910 e começa a fazer primeiro suas partidas como um time amador, e a partir de 1913 ele consegue, através de vaquinha, através de rateio, se inscrever no primeiro campeonato da Liga Paulista de Futebol. São Paulo era composto por duas ligas, a APIA, que era a Associação Paulista de Esportes Amadores, e a Liga de Futebol Profissional. A APIA jogava só elite, Paulistano, Mackenzie, Germânia, Wanderers, Campos Elíseos e outros times de primeiro escalão. Naquela época, quando o esporte, o futebol, era realmente um esporte de elite. E os outros times amadores, outros times também, disputavam o campeonato da Liga Paulista. A Liga Paulista era disputada no campo, na época do antigo Parque Antártica, que não tem nada a ver com o campo do Palmeiras. O Palmeiras só adquiriu isso a partir de 1920, já que o campo pertencia à Cervejaria Antártica, e os jogos da APA eram disputados no velódromo. Quem não conhece ou quem já foi na Pizzaria Veridiana ou então na Rua Dona Veridiana, saiba que essa mulher foi uma urbanista. Ela foi uma urbanista e também foi uma empresária, e foi a mulher que cedeu o primeiro campo de futebol em São Paulo em 1902. A primeira partida disputada em São Paulo foi entre São Paulo Athletic Clube, um time de origem de pessoas inglesas, contra o Paulistano, que era o time mais antigo aqui de São Paulo na época. E a primeira partida termina 2-1 para o São Paulo Athletic Clube, que fazem a final do mesmo ano, em 1902, o primeiro campeão paulista é o São Paulo Atlético Clube, ganhando no Paulistano dessa vez por 2-1. Então, o Corinthians ele adquire esse direito de participar do Campeonato Paulista. Ele teve que fazer uma peneira para poder participar, ele teve que disputar um jogo contra o São Paulo, que era um outro São Paulo, não São Paulo do Morumbi, nem o São Paulo Atlético Clube, era a Associação Atlética São Paulo, que esse time ficava até ali perto do clube de Recaça Tietê, aqui na Marginal. Fez essa partida, ganhou de 4-0 e foi disputar contra o Minas Gerais, aquele mesmo time que havia rejeitado e de ceder jogadores para o Corinthians para poder ter direito a disputar esse campeonato. E ganha de 2-1, ganha dos dois times e vai disputar o seu primeiro campeonato paulista. Ele faz um primeiro turno sofrível, mas no segundo turno ele busca alguns reforços, entre eles Manuel Nunes, o Neco, que quando veio para o Corinthians tinha 15 anos, já nessa idade tinha 18 anos, e ele se torna terceiro colocado nesse primeiro campeonato. Já era um feito enorme, um time que tinha surgido recentemente, um time que só tinha 3 anos de existência, que lutava muito contra o preconceito, de trazer a sua primeira conquista para o bairro do Bom Retiro. O Bom Retiro, interessante, vou falar para vocês, o Bom Retiro era um bairro que na época tinha mais ou menos 6 mil habitantes, uma superstição enorme, porque pela terra ia passar o cometa Halley, que passou em 1910. São Paulo na época não tinha nem 400 mil habitantes. Tinha acabado a eleição para presidente e Rui Barbosa tinha perdido para Hermes da Fonseca. São Paulo não tinha mais do que 60 veículos e os imigrantes foram chegando para cá. Por quê? O Brasil foi o último país a abolir a escravidão no dia 13 de maio de 1888. Faltava mão de obra para isso, então foram chegando os primeiros imigrantes aqui, tanto espanhóis como portugueses, como italianos, que acabaram fundando o Esporte Clube Corinthians Paulista, como disse no capítulo anterior. Aí o Corinthians se organiza direitinho e vai disputar em 1914 o seu outro campeonato. Pasmem vocês, é campeão invicto, faz 10 partidas, ganha os 10 jogos e tem como seu artilheiro o Neco, com 12 gols. E isso realmente chamou a atenção dos grandes lá, do Paulistano, do Mackenzie, do Germânia, esses times. Esse time que surgiu aí. Vamos convidá-lo para participar do campeonato da APIA, porque havia uma desistência do Internacional, que era aqui de São Paulo, que havia desistido por questões financeiras, que estava em crise, de disputar o campeonato. Então ele abdica e o Corinthians é convidado. Só que aí surge um golpe terrível. O Corinthians aceita esse convite, mas na hora do vamos ver o Internacional volta. Ou seja, ele fica sem disputar o campeonato da APIA e sem disputar o campeonato da Liga. Eis que surge essa camisa. Essa camisa listada é a camisa mais antiga considerada do Corinthians. Por que mais antiga? Existe muita discordância ou muita controvérsia de qual era a cor original da camisa do Corinthians, se era creme e preta ou se era branca e preta. Como isso não foi definido, só os historiadores
que falam que por causa da fotografia amarelava, tudo, não se tem uma notícia real. Ó, era preto ou era creme. Então, oficialmente, essa é a camisa mais antiga do Corinthians e ela só surge em sinal de protesto, porque o Corinthians fica fora de participar do Campeonato Paulista daquele ano. Ele é obrigado a emprestar os seus jogadores para alguns times, inclusive o Paulistano, o Germânia, o Mackenzie, até o Palestra Itália, e ele fica só disputando amistosos. Depois, quando o ano se modifica, ele volta para a Liga novamente e ele disputa o seu segundo campeonato, o terceiro campeonato, digamos assim, que já eram 4 anos disputando o campeonato. No terceiro ele foi alijado. Ele ganha novamente em 1916 um novo título, novamente invicto, e aí realmente marca a sua pujança dentro do cenário esportivo de São Paulo, dentro do futebol de São Paulo. E de fato, isso foi um feito muito grande se você considerar a história dos nossos outros times. Se você for considerar a história do Santos Futebol Clube, um time fundado no dia 14 de abril de 1912, o dia que afundou o Titanic, dia do seu naufrágio, surge o Santos Futebol Clube. O Santos só é campeão em 1935, depois de 23 anos. E só vai ganhar seu segundo título em 1955, depois de 20 anos. Ou seja, depois do surgimento do Pelé que esse time cresce. O Palestra Itália é a mesma coisa, fundado em 1914 e só vai ser campeão em 1920. Apenas o São Paulo teve uma diferença. Em 1930 ele é fundado, é campeão em 31, mas quase falha em 35 e volta só em 35 depois. Mas isso é outra história que eu vou contar para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro avant-premiere aqui sobre nossas conquistas. E se gostaram dessa história, por favor, compartilhem, comentem também e dê o seu likezinho lá e inscreva-se no canal. Um abraço a todos e um bom dia. Aqui